Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:08. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, 7 de março de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliana Oliveira. Participa dessa edição o repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta segunda-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Nova rodada de saques do FGTS poderia injetar até 30 bilhões de reais na economia. Ativos realiza a Semana da Diversidade em suas unidades. Receita Federal libera download de programa para a declaração do Imposto de Renda 2022. Ninguém acerta a Mega Sena e prêmio acumula em 107 milhões de reais nessa terça. Marconi volta a ter maior presença em Goiás a partir desta semana. FGF confirma datas e horários das quartas de final do Campeonato Goiano. Soja e derivados sobem forte em Chicago nesta manhã de segunda-feira, acompanhando a nova disparada do petróleo. Governo quer urgência e Lira vai discutir nesta terça projeto que libera explorar minérios em terras indígenas. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:09, uma ótima tarde para você. Sejam todos bem-vindos à edição desta segunda-feira, 7 de março do Jornal do Meio-Dia. A Receita Federal liberou hoje o download do Programa de Declaração do Imposto de Renda 2022. O programa pode ser acessado no site da Receita e há a opção de preencher a declaração por meio do ECAC. O prazo de entrega começou hoje, segunda, e vai até o dia 29 de abril. A expectativa da Receita é que 34 milhões de declarações sejam enviadas até o final deste período. A tabela de quem deve declarar o imposto está congelada desde 2015. Logo, o cidadão é obrigado a fazer a declaração se recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021, desde que não tenha recebido o auxílio emergencial. O valor é o mesmo da declaração do imposto do ano passado. Contribuintes que receberam rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado. Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto ou realizou operações em bolsas de valores de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Teve em 2021 receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural. Tinha até 31 de dezembro de 2021 a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor total superior a R$ 300 mil. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano passado e nessa condição se encontrava no dia 31 de dezembro de 2021. Optou pela isenção do imposto incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias, contados da celebração do contrato de venda. E neste último sábado, Daliana, as loterias Caixa sortearam mais uma vez a Mega Sena, concurso 2460. No entanto, passou em branco. Ninguém acertou as 6 dezenas que foram 16, 17, 18, 28, 35 e 47. Sendo assim, como não houveram ganhadores do último concurso, a Mega Sena está mais uma vez acumulada e o próximo sorteio, sendo ele o concurso 2461, poderá pagar uma premiação estimada em 107 milhões de reais. O próximo sorteio da Mega Sena acontece amanhã, dia 8 de março, e poderá deixar uma ou mais pessoas milionárias do dia para a noite. E voltando aqui para Goiás, morando em São Paulo desde 2018, o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, estará quase que em definitivo no estado a partir desta semana, a fim de dedicar-se mais tempo às articulações visando as eleições de outubro. Foi apurado que o tucano deve vir a Goiânia a partir de amanhã e só deve deixar o estado quando necessário, devido ao vínculo que ele ainda mantém com a Companhia Siderúrgica Nacional.
mas ele já solicitou estudo jurídico sobre se poderá continuar na empresa ou se precisa sair. Ainda sem bater o martelo sobre qual cargo disputar no pleito desse ano, Marconi é dado como certo por tucanos como candidato ao governo, e uma de suas primeiras agendas públicas no estado será o encontro do PSDB na região noroeste da capital, na quinta-feira. Como mostrou na última sexta-feira em evento, esse será por primeiro, aliás, de uma série de 11 que o partido, o PSDB, vai realizar em várias cidades goianas, mas com atenção especial à capital, que deve receber 4 deles. Marconi está completando hoje, segunda-feira, 59 anos de idade, mas não fará evento público, como chegaram a propor os seus aliados. Passará a data em São Paulo apenas com a família. Marconi conversou com o pré-candidato ao Senado, Henrique Meirelles. Falaram sobre eleições, mas não chegaram a alianças. O PSD tem diálogo avançado com o governador Ronaldo Caiado. Pelo apurado, Meirelles quis saber qual o projeto eleitoral do tucano para esse ano. Foi informado de que ainda não há uma decisão sobre o assunto. Em pesquisas para o Senado, o PCdista só perde para Marconi. Jornal do Meio-Dia. 12:14. Agora vamos ao boletim da Polícia Rodoviária Federal neste final de semana nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Neste final de semana, ocorreram nas rodovias federais goianas 17 acidentes, com 13 pessoas feridas e, lamentavelmente, uma morte. Essa morte aconteceu na BR-452 na noite de ontem, próximo a Itumbiara. Um homem de 57 anos que pilotava motocicleta bateu de frente com uma carreta, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do caminhão foi submetido ao teste de alcoolemia e não estava alcoolizado. Já em Rio Verde, um lavrador de 28 anos foi preso por estupro de vulnerável. Esse rapaz estava saindo do Mato Grosso com destino ao Maranhão, onde ele havia cometido o crime há 7 anos atrás, quando foi abordado em um ônibus pela Polícia Rodoviária Federal. Ao consultar os sistemas, os agentes constataram que ele devia essa ação criminosa à Justiça do Maranhão. Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de Rio Verde. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. E no esporte, a fase de grupos do Campeonato Goiano chegou ao fim nesse fim de semana. Com 8 equipes classificadas, os duelos foram definidos e as quartas de final serão realizadas já na próxima semana. Os horários foram confirmados pela Federação Goiana de Futebol. Na quarta-feira, dia 9, Daliana, todos os jogos serão realizados. O primeiro, por conta da falta de iluminação, será entre Iporá e Anápolis, no Estádio Ferreirão, às 15h30, horário de Brasília. Já em Catalão, o Craque recebe o Goiás às 19h30. Na sequência, começa Goianese e Vila Nova às 20 horas, ficando por último o confronto entre Morrinhos e Atlético Goianiense às 20h30. Os jogos de volta serão realizados no próximo fim de semana, com 2 partidas no sábado e 2 no domingo. No primeiro dia, Vila Nova e Goianese duelam às 4h30 no Oba. No mesmo horário, o Atlético Goianiense tem o Morrinhos pela frente. No domingo é a vez do Goiás receber o Craque, às 4h da tarde na Serrinha. Simultaneamente, o Anápolis encara o Iporá. Recapitulando, então, todos os jogos de ida que acontecem na quarta-feira: Craque Goiás às 19h30 no Genervino da Fonseca, Goianese e Vila Nova às 20 horas no Valdeir José Ferreira. Iporá e Anápolis, 3h30 da tarde no Ferreirão, Morrinhos e Atlético, às 8h30 da noite no Centro Esportivo João Vilela. E no agronegócio, acompanhando as demais commodities em mais um dia de disparo, e em especial para o petróleo, os futuros da soja subiram forte na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira. Por volta das 7h30 da manhã, horário de Brasília, os futuros da oleaginosa subiam entre 23,25 e 33,75 pontos, com o março sendo cotado a $17,06 por bushel e o maio a $16,94 por bushel. No mesmo momento, as altas do trigo passavam de 80 pontos, as do milho beiravam as de 20 e o petróleo registrava ganhos superiores a 6%. Entre os derivados da soja, as altas também eram fortes, com o óleo subindo 2,47% e o primeiro vencimento sendo cotado a 74,60 centes de dólar por libra-peso, enquanto o farelo tinha alta de 2,04 para $469,80 por tonelada curta.
Os desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia continuam aparecendo em todos os mercados, em especial entre as commodities agrícolas e energéticas. Na abertura do mercado, o petróleo superou $130 e renovou suas máximas frente a 2008. Os Estados Unidos agora estudam a possibilidade de sanções sobre o petróleo e o gás da Rússia, o que aumentaria a pressão sobre a oferta global da commodity, é o que explica o time da Agriinvest Commodities. As bolsas vão na direção contrária, com as europeias renovando as mínimas em 7 meses. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Como a gente sabe, a oposição quer que o presidente Bolsonaro cometa um erro no ano eleitoral, tomando partido nessa guerra lá no leste europeu. Claro que ele não vai fazer isso exatamente porque é a oposição que quer, né? Ele passou por São José dos Campos esse fim de semana e disse que o Brasil não vai mergulhar numa aventura, que o Brasil quer a paz. A aventura seria tomar partido, né? E, aliás, é bom a gente saber que o Brasil pode até, além de fazer o necessário, que é evacuar os brasileiros, inclusive com seus animais de estimação, de prestar ajuda, né, e de entrar no mutirão pela paz, né? Além disso, o Brasil está tomando algumas medidas aí que são decorrência econômica das sanções contra a Rússia, que não são só contra a Rússia, são contra a Rússia e todos aqueles que operam com a Rússia. O ministro Paulo Guedes, que já vinha gestando essa ideia há algum tempo, vai desencadear essa semana a isenção do imposto de renda para investimentos estrangeiros em papéis nacionais, da empresa privada nacional. O investimento estrangeiro vem crescendo muito nesse ano, né? Provavelmente por causa do conflito entre os dois países lá no leste europeu. E agora o Brasil toma atitudes tributárias para estimular isso. Eu disse que as sanções pegam os dois lados, é óbvio que pegam. Imagina os cartões de crédito que deixam de operar num mercado imenso como a Rússia, né? Imagina os compradores de produtos russos, os vendedores de produtos para a Rússia, os bancos que operam na Rússia, todos vão ser prejudicados. Economia é assim, de um lado oferta, do outro lado procura, de um lado comprador, do outro lado vendedor. Agora, a sanção tem a hipocrisia também, não vale para o gás russo, que aquece a Europa. Os bancos que operam com gás russo, os bancos russos, não tem problema de pagar e receber, e de mandar o gás, não tem problema, né? E aí, os outros meios de pagamento, o SWIFT, por exemplo, bloqueia a Rússia. Tudo bem, não, o que vai fazer a Rússia? Vai usar os meios de pagamento chineses, vai ser um empurrão na economia chinesa financeira, né, na parte financeira da China. A China vai ganhar um papel ainda maior na economia do mundo por causa das sanções do mundo ocidental, dos países da OTAN. Brasileiro, por exemplo, for comprar na Rússia, vai ter que comprar via China, né, usando meios de pagamento chineses. É isso. Então, não é uma boa. Bom, eu estava falando da guerra de Ucrânia, né? O fiasco desse deputado estadual lá de São Paulo. O deputado teve 478 mil votos, ele foi o segundo em votação na Assembleia Legislativa. Como é que pode um bobo desses, um imaturo, é uma coisa, não tem adjetivo, esse tipo de mentalidade de gente, de homem que nunca ouviu falar em cavalheirismo, em boa educação. Nunca. Ele é de outro nível. Mas, enfim, né, o presidente Bolsonaro falou em asqueroso. A ministra Damares chamou de moleque, disse que o Ministério das Mulheres vai mobilizar todos os meios jurídicos para que seja cassado o mandato dele. Ele já desistiu da candidatura ao governo do estado. Ele queria ser governador, apoiado pelo Moro. O Moro, no dia 18, estava furioso com as pesquisas eleitorais de São Paulo, porque não tinha o nome do seu mamãe falei, né? Que coisa incrível, né? Que coisa incrível. Essa figura, né, que é parlamentar, deputado estadual, representante de 478 mil
eleitores de São Paulo. Falar em eleição, o MDB, que é um partido grande e o mais tradicional dos partidos, anunciou que não entra em federação. O presidente do partido, Baleia Rossi, disse que vai insistir com a candidatura da senadora Simone Tebet, né? E mais que vai conversar com a União Brasil, que é o ex-DEM com o ex-PSL, e com o PSDB. O PSDB está perdido, né? Depois do estrago que o Dória fez no partido, o PSDB, no troca-troca deste mês de março, o PSDB vai ficar reduzido à metade. Incrível. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:24, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, e já destacaremos para você que nova rodada de saques do FGTS poderia injetar até 30 bilhões de reais na economia. A Ativos realiza Semana da Diversidade em suas unidades. Pode chegar a 150 o número de empresas credenciadas pelo Detran para vistoriar veículos em Goiás. Os detalhes você confere já aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:26, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa segunda. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem manifestado nas últimas semanas a intenção de liberar uma nova rodada de saques do FGTS. Além de disponibilizar o acesso ao recurso para pessoas com dívidas, o Ministério estuda liberar o dinheiro a 40 milhões de pessoas que tenham saldo no fundo. Segundo o governo, Daliana, trabalhadores poderiam sacar até R$1.000 do FGTS em medida que pode injetar 30 bilhões de reais na economia. A estimativa de impacto no produto interno bruto em pleno ano eleitoral é de 0,3%. O novo saque do FGTS deve ser liberado através de medida provisória que seria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, o que teria vigência imediata. Em 22 de fevereiro, Guedes havia declarado que a liberação ocorreria após o carnaval. Os saques do FGTS devem ser semelhantes aos realizados em 2020, quando o governo liberou o acesso ao recurso para enfrentar o início da pandemia de Covid-19. Assim, qualquer trabalhador com saldo no fundo poderia resgatar entre R$500 e R$1.000. Embora ainda não exista nenhum dado concreto, a nova rodada de saques do FGTS também deve seguir um calendário baseado no mês de nascimento de cada contribuinte ao fundo. O resgate não será obrigatório. E filiada ao MDB, a filha do ex-prefeito Iris Rezende Machado, Ana Paula Rezende, descarta a possibilidade de ser candidata a vice-governadora na chapa com o prefeito Gustavo Mendanha. A hipótese foi levantada pelo prefeito de Aparecida, que alega sonhar com uma mulher na vice, preferencialmente Ana Paula. Aliada de Ronaldo Caiado, tal qual o pai, a MDBista disse que não houve convite, mas independentemente dele, ela não pretende ir às urnas nem mesmo para disputar outro cargo. Além de Ana Paula, um dos nomes que surgiram nos bastidores como potencial vice de Mendanha é o da deputada Leda Borges, do PSDB, que neste momento é pré-candidata à Câmara Federal. Ela ambiciona ir para Brasília como representante do entorno do Distrito Federal. Apesar disso, ela não descarta compor com o prefeito de Aparecida. Jornal do Meio-Dia. E pode chegar a 150 o número de empresas credenciadas pelo Detran para vistoriar veículos em Goiás, barateando o serviço e reduzindo o tempo de espera. A matéria é com Rafael Mesquita. O serviço de vistoria é requisito para emissão do certificado de registro de veículo em qualquer caso de transferência de propriedade e de município, além de alteração de características do veículo. Desde 2015, o serviço era oferecido somente pela empresa Sampérez, que teve concessão considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no final de 2020. O Ministério Público do Estado havia recomendado o rompimento da concessão.
O diretor de operações do Detran Goiás, Juliano Bezerra, garante que a mudança irá trazer vantagens para o cidadão. Agora nós estamos estipulando um valor máximo, né, que antes era estipulado um valor fixo de R$108. Além de poder baratear esse valor, né, esse custo de transferência, nós podemos também diminuir o tempo de espera, tendo mais empresas vistoriadoras para realizar as vistorias das transferências de veículos por todo o estado. Ao todo, 49 empresas já estão aptas a realizar a vistoria veicular em Goiás. Outras 103 estão com pedido de credenciamento. A intenção é chegar a pelo menos 150 empresas aptas. O diretor de operações do Detran Goiás, Juliano Bezerra, orienta o cidadão que necessita do serviço. Entrar em veículos, né, no site do Detran e verificar as empresas que estão credenciadas, aptas a realizar as vistorias. Entre em contato com elas, lá vai ter o site delas e faz o agendamento. Lá mesmo ele faz o pagamento para a empresa e a empresa realiza a vistoria, encaminha o laudo para o Detran homologa. São realizadas em média por mês mais de 30 mil e a intenção é que após o agendamento o tempo de espera para o serviço não ultrapasse um dia. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. 12:30, voltamos a falar de esportes. O Fluminense é o grande campeão da Taça Guanabara. A confirmação do título do primeiro turno do Cariocão veio após uma tranquila vitória por 4-0 sobre o Resende no estádio Raulino de Oliveira. Com 2 gols nos primeiros 4 minutos, marcados por Arias e Martinelli, o tricolor carioca começou a partida de maneira serena. Nonato fez o terceiro ainda na primeira etapa e Heitor fechou a conta. Com a vitória, o Fluminense chegou aos 27 pontos, 7 a mais do que o Flamengo. Ainda falta uma rodada para o fim do turno. E em um clássico marcado pela forte chuva que castigou a capital paulista, o destaque ficou para Cagliari. Mais uma vez, o argentino decidiu para o São Paulo no estadual e marcou o gol da vitória por 1-0 do tricolor contra o Corinthians. O gol saiu com menos de 1 minuto de jogo, após boa jogada do clube do Morumbi. O Timão até sufocou o São Paulo, chegou a ter 70% de posse de bola, mas Thiago Volpe e a trave mantiveram a vitória para os comandados de Rogério Ceni. Na próxima quinta-feira, o São Paulo faz outro clássico. Desta vez, o Palmeiras será o rival. Já o Corinthians volta a campo no próximo sábado contra a Ponte Preta. No agronegócio, a segunda-feira começou com os preços futuros do milho estendendo as flutuações altistas registradas na última semana na Bolsa Brasileira. As principais cotações registravam movimentações positivas e ultrapassavam a marca de R$106 a saca, por volta de 9,14. O vencimento março 22 era cotado a R$103 a saca, elevação de 0,59%. O maio 22 valia R$106,30 a saca. Já o julho 22 foi negociado a R$100,95 a saca e finalmente o setembro 22, que teve R$100,98 a saca, com uma valorização de 2,20%. Para o analista de mercado da Brandalis Consult, Vlamir Brandalis, esse é um bom momento para os preços de diferentes culturas, entre elas a do milho, que já começa a registrar boas movimentações para exportação no Brasil. Na sexta-feira tiveram bons negócios no Porto de Paranaguá, R$112 a saca, a maior cotação da história do milho naquele porto. Já temos 30 navios negociados para o embarque curto, com as cooperativas e cerealistas aproveitando para vender e os produtores recebendo acima de R$100, foi o que disse o consultor. Roberto Carlos Rafael, analista da Germinar Corretora, destaca que o Brasil pode abocanhar uma fatia de demanda pelas 35 milhões de toneladas exportadas anualmente pelos ucranianos, que vai ter muita dificuldade para implementar a próxima safra, que seria plantada entre março e junho, e escoar qualquer tipo de produção. Jornal do Meio-Dia. 12:33. A Ativos está realizando entre hoje, segunda-feira, e o próximo dia 11, a Semana da Diversidade. Ao longo dessa semana, haverão diversas ações voltadas para a inclusão. Quem dá mais detalhes sobre este tema é o gerente de pessoas e de administração da Ativos Polo Goiás, Leonardo Fadigas. Na verdade, assim, a Ativos, ela preza por um ambiente igualitário. Então, isso é um pilar muito forte dentro da empresa, criar esse ambiente. Então, acho que a partir daí a Ativos criou uma política de inclusão e diversidade. E dentro dessa política a gente desmembrou para o comitê. E esse comitê foi criado justamente para buscar ações, para que a gente debate o tema, implante ações dentro da empresa, criando esse ambiente, né, de diversidade, igualitário, com muito respeito. Essa é uma das ações dessa Semana da Diversidade, pela primeira vez a gente vai fazer. Então vai durar aí do dia 7 até o dia 11, com muitas ações cada dia,
alguma coisa para a gente fazer de ação. Fala um pouco sobre essas ações, o objetivo delas internamente junto com os funcionários. Bom, a cada dia a gente vai fazer ações, né? Acho que termina até com uma conversa com o próprio nosso CEO na sexta-feira, né? Uma live que ele vai fazer para conversar com todo mundo. Tem uma frase que é uma bandeira que a gente está carregando dessa semana, que é nem rosa e nem azul, nossa energia é laranja. Isso mostra que a gente não quer ir para um lado ou outro, e justamente a gente vai buscar, através dos nossos integrantes, com urnas, pessoal comentando o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente pode fazer, novas ideias, e a cada dia a gente tem palestras, tem oficinas, para que a gente busque isso tudo com nossos integrantes. Primeiro, o impacto interno, o ambiente, tem uma segunda parte que a gente vai fazer para a comunidade. Ainda tem um ponto importante, que assim, o setor sucroenergético, né, ou o setor agrícola, né, ele é um setor ainda predominantemente masculino. Essa é uma ação importante, né, até para a gente se posicionar no mercado. Tem uma pesquisa que fala da CNA que, em média, 9,5% das mulheres atuam no setor. A Ativus hoje tem 17%, algo em torno de 1.500 mulheres em relação aos 9 mil trabalhadores que a gente tem no Brasil. Então, acho que isso é importante para a gente se posicionar e de forma respeitosa, igualitária, que a gente acredita, né, na diversidade, que esse ambiente pode ser extremamente produtivo. Não é só essa semana que a gente vai fazer, a gente já vem fazendo algumas ações, né? No mês de fevereiro a gente criou uma turma, né, de operadoras de máquinas agrícolas para 26 mulheres da comunidade, né, uma parceria do Senai com a Prefeitura daqui de Mineiros, né? Então isso mostra que a gente não está fazendo isso só nessa semana, que a gente vem fazendo, e oportunamente é uma forma da gente informar para toda a comunidade que a gente tem oportunidade, tem carreira, né, para todo tipo de gênero, né, não só as mulheres. A gente vai ao longo também, depois dessa semana, tendo novas ações voltado para a diversidade. 12:36, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, e já abrimos espaço para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações do fim de semana em Mineiros e região. Projeto para parcelamento do IPVA enviado para a Lego. Governo quer urgência e Lira, presidente da Câmara, vai discutir nesta terça-feira projeto que libera explorar minérios em terras indígenas. Os detalhes você vai conferir já, não saia daí. Jornal do Meio-Dia. 12:39, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou a crise entre a Rússia e a Ucrânia para pedir urgência à Câmara para aprovar um projeto que permite a exploração mineral em terras indígenas. O projeto é de 2020, mas não andou no Congresso. Agora, sob o argumento de diminuir a dependência do Brasil de fertilizantes diante da crise Rússia-Ucrânia, o governo quer celeridade no projeto e já conversou sobre o tema com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Procurado, Lira disse que o tema é sensível, mas precisa ser abordado e confirmou que vai discutir o tema com líderes da base de oposição nessa terça. Lira defende a discussão independentemente da guerra, argumentando que é preciso diminuir a dependência do Brasil em relação a fertilizantes, hoje importados da Rússia e Belarus. O Brasil é um grande produtor agrícola e tem um papel importante como fornecedor de grãos para o mundo. Por outro lado, o país tem dificuldade para fabricar os insumos necessários para manter a alta produtividade, como é o caso dos fertilizantes. Na Câmara, há uma preocupação de deputados de diferentes partidos com o atropelo de licenças ambientais sob o pretexto de um governo de diminuir a dependência do Brasil em relação aos fertilizantes. Por isso, nos bastidores do próprio governo, há uma avaliação de que o projeto, se for colocado à votação, vai enfrentar resistências e pode ter efeito apenas a médio ou longo prazo. Enquanto isso, o governo trabalha em outra frente, o Plano Nacional de Fertilizantes, que deve ser publicado nas próximas semanas por decreto, ou seja, um ato administrativo do Executivo sem precisar passar pelo Congresso. Jornal do Meio-Dia. 12:40, estudantes inadimplentes no FIES podem renegociar as suas dívidas a partir de hoje. A matéria, direto de Brasília, de Paloma Custódio. A partir desta segunda-feira, cerca de 1 milhão de estudantes vão poder renegociar as dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. De acordo com o Ministério da Educação, o total de pessoas inadimplentes representa mais da metade dos estudantes com financiamento e já soma 9 bilhões de reais em prestações atrasadas.
Para quem possui dívidas entre 90 e 360 dias de atraso, o desconto é de 12% do saldo devedor, com isenção de juros e multas e parcelamento em até 150 meses. Já para quem deve há mais de 360 dias, o desconto pode chegar a 86,5% do saldo devedor. Além disso, se o estudante estiver inscrito no CadÚnico ou for beneficiário do auxílio emergencial, o desconto será de 92%. O professor de economia do IBMEC Brasília, William Bagdasarian, destaca que um dos objetivos dessa renegociação é trazer de volta para o mercado de crédito essas pessoas que estavam inadimplentes. Na medida que você faz uma solução negociada para essas dívidas, você traz de volta para o mercado de crédito essas pessoas que estavam sem condição de comprar, né? Porque às vezes a pessoa não tem como pagar uma dívida de uma vez de, 50, 60 mil, mas ao dividir isso aí em 150 meses, ou então dar o desconto nos juros, ela passa a dar conta. Então ela volta para uma condição de dignidade. William Bagdasarian esclarece que quem não paga as mensalidades do FIES não fica impedido de tirar o diploma, mas ele ressalta que ficar em dívida com o FIES tem consequências. Dependendo do tipo de transação que você queira fazer, você fica impedido. Então, algumas compras a prazo, você não pode comprar imóvel, você tem o seu nome escrito nos cadastros. E isso é muito ruim. A pessoa vai arcar com todas as consequências de ter seu nome negativado, né, por conta dessa dívida. Interessados em renegociar as dívidas devem procurar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, que são os agentes financeiros do FIES. Para retirar o nome dos cadastros restritivos de crédito, é necessário pagar o valor da entrada no ato da renegociação, que corresponde à primeira parcela, no valor mínimo de R$200. Reportagem Paloma Custódio. E o governo de Goiás enviou um projeto de lei para a Câmara Legislativa de Goiás que prevê o aumento do parcelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, o IPVA. Antes, o parcelamento desse imposto poderia ser feito em até 3 vezes. Mas o novo pedido é que o valor possa ser pago em 10 vezes, sem adição de juros. Segundo o governador do estado, Ronaldo Caiado, o imposto veio mais caro em 2022, motivado pelo aumento de carros no estado. E a iniciativa é ajudar as pessoas a terem mais possibilidade de pagar o IPVA. Nós estamos fazendo com que as pessoas que têm que pagar o IPVA, ao invés de ter que pagar o parcelamento em 3 vezes, vai ter esse parcelamento sem juros em 10 vezes. Isso dará melhores condições para ir administrando seus gastos, foi o que disse o governador. As chances do projeto ser aprovado são grandes, pois o governo tem a maioria de votos na Alego. E no agronegócio, a colheita da safra 2021-22 de soja chegou na quinta-feira a 55% da área cultivada no Brasil, contra 44% na semana anterior e 35% um ano atrás, segundo o levantamento da AgRural, que também fez uma nova redução em sua estimativa de produção. Calculada em 128,5 milhões de toneladas na virada de janeiro para fevereiro, a produção é estimada agora em 122,8 milhões de toneladas. A queda em relação à produção da liana é de quase 23 milhões de toneladas e foi causada pela estiagem do sul do país e no sul de Mato Grosso do Sul. Nessa última revisão também houve um pequeno corte na produtividade de Mato Grosso e Minas Gerais, devido ao excesso de chuva em fevereiro. A estimativa de produção de 122,8 milhões de toneladas baseia-se em área de 40,6 milhões de hectare e produtividade média de 50,4 sacas por hectare, a mais baixa desde a safra 2015-16. Em um clássico movimentado, disputado e equilibrado, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro de virada por 2-1. Gols de Hulk de pênalti e Ademir. Vitor Roque diminuiu para a Raposa no duelo desse domingo no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. O resultado classificou o Galo para as semifinais do estadual. O time alvinegro chegou a 22 pontos, 3 a mais que a Raposa, que caiu para a 3ª colocação, perdendo a vice-liderança para o Atlético. Em um dia de morte antes do jogo, por uma briga entre torcedores em um bairro de Belo Horizonte, o clássico mostrou que o nível dentro e fora de campo pode ser elevado. E mesmo com o time mais badalado, o Atlético suou muito para sair com os 3 pontos, mostrando que o Cruzeiro pode pensar no título e no acesso à Série A do Brasileirão. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 45, vamos agora direto para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações do fim de semana em Mineiros e região. Vamos com o balanço deste fim de semana aqui em nossa cidade. Muitas ocorrências, tanto na polícia quanto no Corpo de Bombeiros, de acordo com as ocorrências registradas. O Corpo de Bombeiros registrou acidente de trânsito. Esse acidente de trânsito foi registrado ali no setor Nossa Senhora Aparecida, envolvendo carro e moto, uma bis e um Palio, vitimando aí um jovem de 19 anos. Ele estava com a fratura no rosto, contusão no tórax, sangramento no ouvido. Diante do fato, ele foi levado para a unidade de pronto atendimento, posteriormente a uma outra unidade devido ao seu estado grave de saúde. Na Antônio Carlos Paniago também foi registrado aí no fim de semana, ali no setor Manuel Abrão, um acidente de trânsito, qual nós já inclusive noticiamos também entre carro e moto. O carro evadiu-se do local, a moto bis, permaneceu bastante danificada e 2 vítimas, um adolescente de 14 anos e um jovem de 20 anos, que seria o condutor da moto. O adolescente apresentava uma fratura fechada no fêmur, e escoriações pelo corpo. Também foi levado para a unidade de pronto atendimento. Ainda registrado no fim de semana pelo Corpo de Bombeiros, uma agressão. 2 mulheres, ambas de aproximadamente 22 anos, foram feridas por perfurações de faca, uma no abdômen e outra na região escapular, mais conhecida ali como ombro. A que ficou ferida aí no abdômen foi levada para a unidade de pronto atendimento em estado grave, considerado grave aí, teve muito sangramento. Posterior a isso, a Polícia Militar fez uma varredura na cidade e conseguiu localizar essa autora dessa dupla tentativa de homicídio. Ela já estava próxima à BR-364, já tentando empreender fuga. Os motivos desta confusão que aconteceu no setor Leontino não foi esclarecido ainda. Um outro acidente grave também aconteceu na Avenida Zeca Alfaiate, ali no setor Boa Vista, quando o condutor de uma moto, uma CB300 de cor amarela, colidiu na traseira de uma carreta que estava devidamente estacionada na via. O condutor teve diversas fraturas, uma fratura aberta na perna direita, uma fratura fechada na região do ombro direito e ferimento na cabeça, com um rebaixamento significativo da consciência. A equipe o transportou para a unidade de pronto atendimento, também em estado grave. E o homicídio também foi registrado tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto pela Polícia Militar, também e a Polícia Civil aqui de nossa cidade. Por volta das 4h40 da manhã, quando a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada até o Clube Master, um clube que fica na região ali do Matão, onde estava acontecendo uma festa. Inclusive o proprietário aí dessa festa, apresentou o alvará permitindo a realização da mesma. Enfim, aconteceu uma briga neste local e a vítima, ela teria ido tirar satisfação com um dos envolvidos e acabou sendo alvejada no peito com disparo de arma de fogo. Após cometer o crime, o autor, ainda não identificado até a última atualização, evadiu-se do local a pé, certamente para se esconder aí de um possível flagrante. A polícia chegou no local, tomou ciência dos fatos. Os testemunhas disseram que o som estava alto, não sabiam o motivo da discussão, mas enfim, o irmão e o primo da vítima foram testemunhas, disseram que são de São Paulo, estavam há pouco tempo aqui na cidade de Mineiros. Posterior a isso, a polícia foi fazer uma checagem, tanto na vítima, quanto no irmão e no sobrinho, aí no sistema M-Portal, e descobriu, que havia um mandado de prisão contra os três, lá no estado de São Paulo, pelo crime de homicídio. Então, o irmão foi morto, um preso e o primo também preso aqui na cidade de Mineiros. E agora a Polícia Civil deve investigar essa situação. Então tivemos este homicídio. A vítima, ela não era aqui da cidade de Mineiros, estava há pouco tempo e se envolveu nessa confusão nesse clube ali na região do Matão. Hoje pela manhã, Polícia Civil, Polícia Militar e Companhia de Policiamento Especializado realizaram uma operação para prender um traficante de drogas. Na residência desse indivíduo, suspeito de comandar o tráfico de drogas ali no Jardim das Perobeiras e adjacências, no Taninho, Jardim das Perobeiras, aquela região toda ali, a polícia encontrou
2 pedaços e algumas substâncias de entorpecente, crack, né, dinheiro em espécie, balança de precisão, 2 relógios de luxo e também uma arma de fogo municiada com 6 munições. Né, o investigado já possui diversas passagens policiais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, tendo saído há apenas 4 meses do presídio. Ele já estava preso pelo mesmo crime, saiu e continuou a sua profissão. A Polícia Civil e a Polícia Militar continuarão a realizar operações integradas aí visando diminuir a criminalidade, afirma o delegado Dr. Tiago Escandolheiro, né? Se condenado, o indivíduo pode pegar até 15 anos de prisão. Pode demorar, né? Porque estava preso por tráfico de drogas, foi solto dias atrás e agora preso novamente, reincidente. Então a polícia, após realizar essa operação, conseguiu, né, cumprir esse mandado de prisão ali na região do setor Perobeiras. O indivíduo foi preso na manhã de hoje. Eram estas as informações da cidade de Mineiros, da redação J. Pereira. 12:52. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-Dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @VerdeValeMineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage, facebook.com/VerdeValeMineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial. A verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verde Vale, o programa Show da Tarde com Sérgio Demarco. Para você, uma ótima tarde de segunda-feira e uma excelente semana. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.